E se um apocalipse zumbi começasse do nada, e o único lugar para se esconder fosse a sua escola, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Sloane e os amigos dela tentando sobreviver a uma ordem implacável de infectados, numa cidade sem energia e sem socorro. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis em This Is Not a Test. Esses adolescentes não estão prontos para o que está por vir. Começamos com a Sloane tomando um banho e lendo a própria carta de despedida, em que ela se desculpa por ter partido, além de deixar claro que outra pessoa não tinha culpa, e que a razão para o deslocamento é por se sentir sufocada. E quando a Sloane se prepara, alguém bate com força na porta, e ela reconhece que é o pai dela. Dessa forma, vemos a garota já arrumada e preparando o café da manhã, enquanto o pai dela lê o jornal. Nisso descobrimos que estamos em 1998, e na hora em que a Sloane começa a preparar as torradas, o pai dela reclama do suspiro da menina. Ele sabe que a Sloane está insatisfeita por conta da manteiga, afinal a irmã dela, a Lily, sempre deixava a manteiga amolecer no café da manhã. Acontece que a Lily foi embora e deixou os dois ali, o que faz o homem ficar ainda mais bravo e questionar se a Sloane queria que ele amarrasse a Lily ali, e a adolescente reconhece que só faltava o sujeito fazer isso mesmo. Ouvindo isso, o homem pergunta se a Sloane tá doente, e quando ela não responde a bronca dele, o doidão agarra o rosto da coitada e fala que a filha dele na verdade tá muito bem. Com isso, ela fica amedrontada e pede pro doidão parar, e por mais que a Sloane tenha perdido a fome, o cara insiste pra adolescente comer e não desperdiçar nada. Mas antes que a discussão continue, o homem ouve uma confusão do lado de fora e manda ela esperar ali, e na hora em que ele sai, os gritos chegam a piorar, e não demora muito pro dono da casa voltar com uma mancha de sangue na roupa, e ele garante que os dois precisam sair dali o mais rápido possível. Aí, ao ver o que tá rolando, a Sloane dá de cara com um sujeito perseguindo e finalizando outra pessoa. Pra piorar, a garota visivelmente fica sem reação e acaba sendo avistada por um zumbi, que parte pra cima dela, e antes que o pior aconteça, o pai puxa a filha para dentro de casa e manda ela ir pro porão. Porém, antes que os dois possam fazer algo, alguém quebra a janela, e ao se aproximar lentamente, o homem dá de cara com aquela zumbi de antes. Aí ela parte pra cima do pai, que sai na porrada com a zumbi e consegue derrubar ela. O problema é que o homem hesita em atacar a zumbi. Sendo assim, ele leva uma mordida no antebraço, e para dar um fim nisso, o cara pega um caco de vidro e finaliza a morta-viva. Essa visão deixa a garota chocada, e antes que o pai dela possa fazer algo, a adolescente foge, e logicamente é perseguida, além de quase ser atropelada. Apesar disso, a Sloane consegue despistar os zumbis, e ao tentar abrir a porta de uma casa e descobrir que tá trancada, a adolescente decide invadir o quintal, até ser avistada por um zumbi. Felizmente, ela consegue pular a cerca antes de ser atacada, e instantes depois, ela nota alguém se aproximando, e tenta se esgueirar. Só que a menina dá de cara com o Rhys, que reconhece a Sloane por ser a irmã da Lily. Quem também tá ali é o Carrie, e a partir desse momento, os três se juntam, e o rapaz avista um carro que pode ser usado caso esteja funcionando. Aí conhecemos a Casper, que acabou de sofrer um acidente e tá acompanhada dos dois filhos, que se chamam Tracy e Gracie, e a garota logo reconhece o Carrie. Aí a Gracie questiona de onde eles estão vindo, e o Rhys garante que de vários lugares, mas como não há tempo a perder, o grupo decide ir pro centro comunitário. O azar é que chegando lá, eles dão de cara com uma confusão em que as autoridades chegam a dar um disparo de alerta para tentar apaziguar o caos, e como ali é furada, o que resta é todos vazarem o quanto antes. Mais tarde, eles andam até chegar a uma casa abandonada, onde a Casper tenta ligar a luz, mas é impedida pelo Carrie, porque eles não podem chamar atenção. Fora que o Carrie é bem grosso, e pensa que eles deveriam ter deixado ela ferida na rua, mas ela comenta que só queria testar a eletricidade, porque podem precisar dela. Sem contar que a mulher ameaça o jovem, dizendo que se ele continuar falando alto, as luzes serão a menor preocupação deles, porque tudo indica que o barulho é aquilo que atrai os zumbis. E ela deixa claro que vai acabar com o Carrie se ele falar dessa forma estúpida de novo. Em seguida, ele acha um taco de beisebol na sala, e como o Tracy viu que a casa tá segura, todos se alojam ali. Após isso, o Carrie comenta com a Casper que eles deveriam ter ficado no andar de baixo, mas ela garante que ali é mais seguro, e o rapaz fica bravo ao perguntar quem pôs ela no comando. Acontece que ela assumiu a frente da equipe para proteger os filhos, e por isso, o Carrie pode fazer o que quiser, menos questionar como ela vai proteger os filhos. Fora que ela agradece a ajuda do Carrie, mas isso não torna ele o líder da equipe, e na cabeça dele, eles precisam trancar tudo e ficar no primeiro andar. Já a Casper lembra que no segundo andar, todos vão escutar caso os zumbis entrem, porque assim vão poder sair pela janela, subir no telhado e pular pro quintal, já que não é tão alto. Por outro lado, ficar no andar de baixo vai encurralar eles, e o Carrie questiona como ela tem tanta certeza disso. Daí a mulher comenta que foi assim que ela e os filhos escaparam na casa deles, e do jeito que a coitada diz, parece que alguém da família acabou ficando pra trás. Ok galera, o pai da Sloane viu o caos na rua e decidiu que o melhor plano era andar pela casa de mãos vazias. Isso já resume o nível de preparação do cara. Quando você olha pela janela e vê gente sendo perseguida no meio da rua, o tempo entre essa imagem e você pegar alguma coisa cortante tinha que ser zero, e a cozinha tava ali do lado, cheia de facas, panela pesada, qualquer coisa com peso ou ponta que funciona contra um infectado. Só que o cara saiu pra rua sem nada
nada na mão, voltou com a camiseta manchada de sangue e ainda assim ficou parado na frente da porta, sem trancar, empurrar um móvel ou se armar com alguma coisa. E aí, quando o zumbi entra pela janela, ele hesita no confronto e leva uma mordida no antebraço. Vamos combinar, né, galera? Contra um infectado rápido, hesitação é mordida garantida. E nessa altura, ele já tinha motivo de sobra para tratar a coisa como ataque total. Foram 3 erros em cascata, e o único momento em que ele reage certo é quando já era tarde demais. E ele pega um caco de vidro para finalizar a zumbi. E pra ser justo, em 98, sem um celular e sem internet, ninguém ia ter ideia imediata do que tava rolando. Só que uma vez que ele viu o estrago na rua, não tinha mais desculpa, né? E aí a Sloane fica paralisada vendo o caos pela porta, e quase é pega por um zumbi antes do pai puxar ela pra dentro. E olha, congelar nessa hora é uma reação humana pura. Muita gente ia travar igual vendo pela primeira vez na vida alguém ser mordido e finalizar outra pessoa no meio da rua. O cérebro trava um segundo antes de entender o que fazer, e aqui não dá pra cobrar dela. Mas o que é interessante é o que ela faz depois. O pai consegue finalizar a zumbi que invadiu a casa, só que já tinha levado a mordida, e nesse momento, a Sloane mete o pé e foge sozinha deixando o cara ali. Eu acho que aqui tem 2 leituras possíveis, e eu vou deixar vocês pensarem sobre qual faz mais sentido. A primeira é que a Sloane foi esperta, entendeu na hora que o pai violento, mordido, ia virar uma ameaça dupla em pouco tempo, um cara que já era abusivo com ela, e que agora ia virar um infectado. Então fugir era a única coisa que garantia que ela não virasse uma vítima em duplo sentido. A segunda leitura é mais sombria, é que ela simplesmente entrou em choque total depois de ver o pai ser mordido, e o corpo dela decidiu por ela, sem raciocínio nenhum. Mas me contem aí embaixo o que vocês acharam. Então a Sloane consegue despistar os zumbis, só que quando ela vai pular uma cerca no quintal, a garota faz isso do jeito mais trabalhoso possível, usando só a força dos braços. Depois disso, o pessoal forma uma equipe e decide ir pro centro comunitário. E aqui tá o primeiro erro coletivo do grupo, porque em emergência normal, o instinto é procurar a autoridade, como a polícia militar ou alguém com uniforme e arma. Só que num apocalipse zumbi, isso inverte completamente, né, galera? O ponto oficial com sirene tocando é o pior lugar possível, porque você junta 2 ameaças no mesmo endereço. Tem a concentração de gente desesperada em pânico, que por si só já é perigosa, e tem o som alto da sirene, que funciona como um chamariz pros zumbis numa área inteira. É literalmente um buffet pros zumbis, servido de bandeja. Antes de entrar em qualquer ponto grande de emergência, você observa de longe primeiro, avalia o que tá rolando e decide se vale a pena chegar perto, porque um militar sobrecarregado não vai salvar ninguém além dele mesmo. E quando eles chegam na casa abandonada, a Casper tenta ligar a luz e o Carrie impede, falando que eles não podem chamar atenção. E o Carrie tá certo nessa, só que pelo motivo errado. Ele acha que é questão genérica de não chamar atenção, mas o buraco é mais embaixo. Tem o barulho, que a Casper explica na lata, porque ela percebeu que o som é o que atrai os zumbis. Então falar alto, arrastar um móvel, qualquer coisa que faça volume vira um convite. E fora o barulho tem a luz, que é um problema diferente. O zumbi costuma reagir mais a som do que a luz, só que um humano vendo a luz numa rua escura, no meio de uma crise, não pensa 2 vezes. Ele vem bater na porta querendo entrar, e pode vir armado e desesperado. Então num refúgio improvisado, você não quer chamar a atenção de nenhum dos dois, porque um humano assustado com arma na mão é tão perigoso quanto um infectado. E aqui ambos entenderam os perigos, mas o Carrie errou ao chamar a atenção da mulher de forma que faria eles correrem perigo igual. Aí vem o debate sobre ficar no andar de cima ou no térreo, e a Casper acerta completamente, enquanto o Carrie erra pela segunda vez seguida, né, galera? Ficar no térreo num apocalipse zumbi rápido é assinar o seu atestado de óbito. O zumbi entra por uma janela, pela porta ou por qualquer abertura ao nível do chão, e você acorda com um em cima de você no meio da madrugada, sem tempo de reagir. Já no segundo andar, ele te dá visão para ver quem tá se aproximando antes deles chegarem perto, te dá tempo de reação porque o zumbi que entrou lá embaixo ainda precisa achar a escada para chegar em você, e te dá uma rota de fuga, porque a janela do segundo andar normalmente dá pro telhado ou pro quintal apenas com um salto. E dessa maneira você sempre tem para onde correr. E o plano da Casper vai além disso, porque ela já pensou na rota de saída antes de subir. Ela fala exatamente que a ideia é sair pela janela, subir no telhado e pular pro quintal. É o oposto de ficar encurralado, é ter uma saída planejada caso o pior aconteça. E essa é a diferença que separa quem sobrevive de quem vira um boneco de sacrifício na primeira noite. Em seguida, a Casper trata os machucados dela, e na hora em que a Sloane pega no sono, vemos o dia em que a Lily acordou ela por estar atrasada pra aula. Na hora em que a Sloane pula da cama pra se arrumar, a Lily entra no quarto do pai delas e passa a mão na carteira dele. E depois disso, a moça ajuda a irmã a arrumar o cabelo. Agora ela comenta que tinha uma prova pra fazer, e o pai delas vai ficar furioso por conta do atraso dela. Porém, a Lily fala que vai levar a irmã de carro pra escola, e o pai delas nem vai suspeitar que elas vão sair escondidas. Apesar disso, a Lily nota que a irmã dela tá triste. Afinal de contas, ela sabe que a Lily pretende ir embora, e a coitada não quer ficar sem a irmã mais velha. O pior é que a mãe delas também não mora mais ali, ou seja, a Sloane não tem motivos para ficar morando com o pai. Nisso, a Lily lembra do que elas sempre dizem, que é viver um dia de cada vez, porque isso ajuda as duas a seguirem em frente. Dito isso, a Lily promete que as coisas vão melhorar, e o pai nunca mais vai machucar as duas. Ela também promete que vai fazer o pai preparar algo pro aniversário da Sloane naquela noite. Então a irmã dá o dinheiro do lanche pra ela, e chegando na
escola, a mais velha dá um envelope de presente de aniversário pra caçula, dizendo que não iria esquecer desse dia. Nessa hora, a Sloane comenta que irá abrir de noite. E aí a Lily diz que ama a irmã, e ao se despedirem, a garota fica visivelmente triste com a situação. Em outro flashback, a Lily tenta convencer a Sloane a ir embora com ela, mas a menina é menor de idade, e se fugirem, vão procurar as duas. Aí a mais velha promete que vai voltar para buscar a irmã, só que o pai chega em casa mais cedo, bêbado, e começa a gritar com a Sloane, porque a escola ligou pra ele no trabalho. Desse jeito, a Lily tenta defender a irmã, mas o homem parte para agressão física e joga a coitada escada abaixo. Aí ela grita que não é à toa que a mãe foi embora, e no fim ela sai de casa gritando que nunca mais vai voltar. Após essas lembranças, o trio acorda por conta de um barulho, e o Carrie se prepara pro pior. Então a Casper acalma o rapaz, e começa a ver o que tá rolando no andar de baixo. Na cabeça do Carrie, não se trata de um zumbi, por achar que parece um animal. E embora a Casper diga que eles precisam fugir dali, o cara discorda, e decide defender a casa, já que não há nenhum outro lugar para ir. Descendo até lá, o Carrie vê a janela ensanguentada, e enquanto todos ficam atrás dele, um zumbi surge surpreendendo o rapaz, que amassa a cabeça do inimigo. Já a Casper nota que outro zumbi se aproximou. Com isso, eles percebem que estão encurralados, e decidem fugir, até chegarem em um trecho que eles veem um lugar para ficar. Era a escola em que eles estudam, que além de tudo, possui janelas reforçadas. Então a Casper questiona se o caminho tá livre, e o Carrie responde que sim. O problema é que a mulher vai na frente, e o Carrie até tenta mandar ela esperar, mas é muito tarde, porque ela vai pro meio da rua e dá de cara com uma horda de zumbis. Nesse momento, a Casper manda o grupo sair correndo, e ela acaba servindo de isca para muitos zumbis. A questão é que antes que possam fugir, a Sloane é emboscada por um morto-vivo, e na hora em que o Carrie se prepara para ajudar, ele também é atacado, e o taco de beisebol rola até o Reese, que felizmente consegue ajudar a Sloane, mas muito sangue jorra na coitada no processo. Quem também se salva é o Carrie, que chuta o zumbi, e com isso, o grupo sai correndo, e na hora de pular a grade, o Reese deixa o taco de beisebol para trás, perdendo a única arma corporal do grupo, e aí todos entram na escola. Ao ficarem seguros, os jovens estranham, porque o Carrie ouve um barulho como se houvesse mais alguém ali dentro, sendo que só havia um carro no estacionamento. Logo ele decide verificar o que tá rolando, e conforme eles se aproximam, o grupo escuta uma música, e eles passam por um presunto no chão. Então o Carrie pega um telefone fixo como arma, e dá de cara com o diretor dali, que se tornou um zumbi. Então o rapaz dá um fim no morto-vivo rapidamente. Tendo feito isso, ele pega o rádio e revela que se tratava do diretor da escola. E agora, ele lembra que todos precisam montar barricadas nas portas. O problema é que a Sloane se isola, e quando o Reese dá falta dela, o Carrie só manda eles continuarem a agir. Por outro lado, a jovem tenta ligar para Lily, mas a moça não atende, e ela só ouve a caixa de mensagens, até tomar um susto com o Reese. Ele pergunta se a garota tá bem, ou se ela tomou uma mordida, porém ela lembra que apenas ficou ensopada de sangue deles. Daí o Reese comenta que as pessoas são infectadas por mordidas, e não por exposição ao sangue. Fora que o rapaz sabe disso por ter visto acontecer, e ele pergunta se ela também já presenciou isso. Bom galera, o flashback aqui revela uma coisa importante. Ninguém naquela família denunciou o pai. A Lily foi embora, a mãe foi embora antes dela, e nenhuma das duas prestou queixa. E a Sloane ficou sozinha com o cara. Isso é o ciclo clássico da violência doméstica, onde a vítima acha que fugir resolve, e a denúncia nunca acontece. E o resultado é que sempre sobra pra quem não consegue sair. Então aquele envelope de aniversário lá atrás era uma despedida. A Lily já sabia que não ia voltar quando entregou aquilo na porta da escola. E agora vamos falar sobre os erros táticos, porque esse grupo aqui sabe o que fazer, e mesmo assim faz tudo errado na hora de executar. A Casper explicou lá atrás que a vantagem do segundo andar é o gargalo da escada, que dá tempo de ouvir os zumbis subindo e fugir pela janela. Só que ninguém bloqueou o acesso à escada. O grupo dormiu com a porta da sala trancada e a escada aberta, que é como trancar a porta do quarto e deixar a porta da frente escancarada. Uma cômoda no topo da escada obriga o zumbi a derrubar o bloqueio e fazer barulho. E aí dá tempo de todo mundo acordar e cair fora pelo telhado. E o pior é que o plano já estava montado. A Casper já tinha explicado a rota de fuga pelo telhado. O grupo já sabia o que fazer. Só que saber e fazer são coisas completamente diferentes, né? E na hora de dormir, ninguém se deu ao trabalho de garantir que o plano funcionasse. O pior é que a Casper, que deu aula de sobrevivência lá atrás, saiu correndo pro meio da rua sem esperar ninguém e deu de cara com uma correria de zumbis. Essa é a mesma mulher que ensinou sobre o barulho, sobre a posição elevada e a rota de fuga. E agora ela saiu que nem uma anta na frente, sem checar nada. Vamos combinar que uma rua num apocalipse zumbi nunca tá limpa. O Carrie até tentou segurar ela, e a mulher simplesmente ignorou. A Casper de 10 minutos atrás nunca faria isso. Parece até que a mulher bugou e simplesmente quis se finalizar. Uma mãe com 2 filhos dependendo dela não se joga na linha de frente quando tem um cara com um taco de beisebol que já matou um zumbi, disponível para ir primeiro. O certo era mandar o Carrie como batedora, e aí ela ficava com os filhos na retaguarda. E se ele encontrasse perigo, o grupo mudava a rota antes de se expor. E na hora de pular a grade da escola, o Reese largou o taco de beisebol do lado de fora. O cara é burro, né galera?
era, porque bastava jogar o taco por cima da cerca primeiro e pular depois. São 2 segundos de diferença entre entrar na escola armado ou entrar desarmado, e o burro do Reese escolheu entrar desarmado. E já que a gente tá falando de pular a cerca, o erro da Sloane lá atrás se repetiu aqui com o grupo inteiro. Todo mundo pulou usando só a força dos braços. A técnica certa é outra. Você corre até o obstáculo, coloca o pé na cerca e empurra pra baixo e pra cima, usando a perna como impulso. Quem tenta escalar na força do braço cansa mais rápido e fica vulnerável pendurado no meio do caminho. Isso é uma técnica básica de parkour, que aliás, nasceu do treinamento de obstáculos do exército francês. E esse vídeo aqui é meu de uns 15 anos atrás, quando eu fazia parkour, pra provar que eu faço, ou pelo menos fazia, né? Hoje em dia eu tô aposentado. Mas dá pra ver que com velocidade de aproximação e o pé como impulso, aquela cerca ali dava pra passar numa passada só. Agora falando do Carrie, esse é um caso interessante, porque ele sabe se defender. O cara amassou a cabeça de um zumbi na casa, improvisou um telefone fixo de escritório como arma na escola e finalizou o diretor zumbi em segundos. Fora que foi ele que lembrou de montar as barricadas nas portas, o que mostra que a cabeça dele funciona no modo combate. Só que na estratégia, o Carrie é um desastre. Ele achou que estava seguro para cruzar até a escola, sem investigar os arredores primeiro. E numa situação dessas, você sempre tem que considerar que tem um zumbi por aí. Ele pensou em ir para a escola, mas não fez o básico de checar a rota antes de mandar o grupo atravessar. O Carrie é o tipo de cara que ganha a briga, mas perde a guerra, e isso vai continuar sendo um problema. E falando da escola, o grupo chegou num lugar que tem recursos de sobra e não aproveitou nada até agora. A escola tem cozinha com estoque de comida para centenas de alunos e uma oficina cheia de ferramentas que viram armas improvisadas. Tem uma sala interna sem janela grande para dormir com segurança e um telhado como ponto de observação, fora que eles nem limparam o perímetro direito. Assumiram que só porque tinha um carro no estacionamento, não tinha mais ninguém ali dentro. Só que tinham 2 pessoas, o diretor e o outro cara mordido no chão. Então antes de qualquer coisa, o grupo precisava vasculhar a escola inteira, levantar o que tinha disponível, separar o que servia de arma e montar um esquema de vigia rotativo. Ninguém descansa sem alguém acordado vigiando. Essa é a regra mais básica de sobrevivência em grupo. E a escola como refúgio tem um problema sério que ninguém parou pra pensar. O motivo principal são as janelas. Centenas delas, quase todas ao alcance do braço. Basta uma pedra e alguém entra. Então a ideia de janelas reforçadas que convenceu o grupo é boa no papel. Só que na prática, a escola continua sendo um dos lugares mais vulneráveis que eles podiam ter escolhido. Já a Sloane passa um tempão coberta de sangue de zumbi e não vai no banheiro lavar o rosto. A garota tá na própria escola. Ela com certeza conhece cada corredor. E em vez de limpar o sangue que pode significar contaminação, ela se isola num canto e tenta ligar pra Lily. Eu entendo o desespero emocional, só que numa situação onde a mordida transmite a infecção, andar com sangue de infectado no rosto e na roupa, sem nem tentar limpar, é pedir para dar merda, né? Na sequência, todos se reúnem no anfiteatro, e ligando o rádio, eles escutam a mensagem das autoridades informando que as pessoas precisam achar um abrigo seguro, trancar as portas e cobrir as janelas para não chamar atenção. E por mais que as autoridades digam que a ajuda chegará em breve e ninguém pode chamar a atenção, a mensagem nunca muda. Por sorte, o Carrie achou água e a Grace entrega pros outros dois. Assim o Reese encara a Sloane e garante que tudo vai ficar bem, mas é nítido que os dois estão em estado de choque ainda. Mais tarde, a Sloane acorda de um pesadelo e pega o bilhete de antes, que foi escrito pela Lily. Ao levantar, ela acha o banheiro e ao ver que tá tudo bem, ela corre pra pia e sente ânsia de vômito. Por sorte, a garota vê que ainda tem água corrente e lava o rosto, só que ao ver um hematoma, ela se lembra do dia em que a Lily partiu. Mas logo a Sloane volta pro anfiteatro e os irmãos questionam onde ela tava, mas a garota diz que não foi a lugar nenhum e revela que ainda há água corrente. Após a volta dela, os outros dois também aparecem com comida e revelam que eles possuem alimento estocado por algum tempo, fora que as portas também estão seguras. Já o Tracy nega o carinho da própria irmã, e quando o Reese pergunta se há mais alguma coisa para checar, o Carrie comenta que pensou em começar pelo corredor. O problema é que o Tracy interrompe o Carrie, já que ele respondeu ao Reese antes de todos os outros falarem, o que faz o Tracy questionar quem pôs ele no comando. Outro ponto é que o Tracy lembra que seria impossível que a rua fosse de vazia para cheia em poucos segundos, o que é bem estranho, porque o Carrie disse que estava limpa. Ouvindo esse questionamento, o Carrie garante que realmente estava limpa, mas os zumbis foram rápidos demais. O Tracy até pensa que ele fez aquilo de propósito, para fazer a Casper ser finalizada pelos zumbis. E por mais que o Carrie tente justificar que eles estavam cercados, o Tracy insiste na ideia de que ele foi o culpado pela morte da Casper, o que faz o rapaz dar um soco no rosto do outro. Ao ser atingido, o Carrie parte para cima do Tracy, e antes que a situação piore, todos separam a briga. E ao ver a Sloane isolada, a Grace vai até lá com algumas roupas que achou pela escola, e lembra que a garota achou água corrente. Em seguida, a Grace começa a tirar a roupa, e vê que tá toda machucada por conta de toda a confusão de antes. Daí as duas tomam um banho, e a Grace pergunta o que ela viu na rua durante a fuga. Tendo sido questionada, a Sloane garante que viu o mesmo que ela, além de prestar os sentimentos dela pela Casper. Daí a Grace pede pra ficar sozinha, e na saída do banheiro, a Sloane e o Reese andam pelo corredor, e ela se lembra da última vez em que os dois estiveram naquela sala de aula, porque tudo tava normal naquela época. Mais tarde, o Reese questiona se o responsável por tudo isso foi o governo, e se as
zumbis ali, mas o Carrie pensa que não, porque eles já teriam sido bombardeados se fosse verdade. E como eles vivem numa cidade pequena chamada Cortez, então talvez as autoridades apenas estejam demorando para chegar. Afinal, se ali a situação tá ruim, as cidades grandes com certeza estão piores. Em seguida, o Reese lembra de outro surto de gripe de uns tempos atrás, e pensa que pode ter alguma relação com os zumbis. Mas o Carrie discorda, e acha que se trata de uma coincidência. Aí a conclusão da Sloane é que a escola é como um caixão. Após essa conversa, a garota tava correndo, e na hora em que ela para, os zumbis começam a tentar entrar na escola. Nesse ponto, ela alerta o resto do grupo, que começa a procurar por mais barricadas. E chegando à biblioteca, a Grace pergunta por que os zumbis não entraram por ali. Acontece que há uma cerca que impede os zumbis de pularem. Então, o Carrie conclui que eles fugirão para a biblioteca caso precisem. Ao anoitecer, a Sloane e o Reese são atormentados pela barulheira dos zumbis, o que faz ela ir dormir no corredor. Um tempo depois, o Reese vai até a Sloane e comenta que todos estavam procurando por ela, que acabou indo dormir no corredor por ser mais calmo. Ao ouvir isso, o Reese se senta ao lado dela e comenta que sempre vê ela se afastando dos outros, o que ele considera uma estupidez. Fora que ela também não é muito de falar, o que faz a garota ser curta e grossa, ao dizer que não fala por não ter nada a acrescentar. Isso o Reese continua tentando puxar assunto, e ao questionar sobre a família dela, a menina comenta que tá morta, igual a dele. Depois dessa patada, ele fica um pouco sentido, e a Sloane se desculpa, porque os nervos dela estão à flor da pele por conta de tudo que tem rolado. Continuando com o papo, o Reese comenta que a Sloane sempre pareceu tão diferente, e a adolescente admite que sempre foi mais na dela. E na hora em que ela comenta que o Reese não conhecia ela antes, o rapaz nega e mostra que sabia algumas coisas dela, como a localização do armário, a vez em que pintou o cabelo e até a relação dela com a Lily, porque as duas eram grudadas uma na outra. Mas antes do papo continuar, uma explosão acontece e todos correm para ver o que tá rolando. E o Carrie impede que o Tracy olhe lá pra fora, mas isso enfurece o cara. Apesar disso, ele tira um dos cartazes da porta e eles notam que houve uma explosão no posto de gasolina, o que acabou atraindo os zumbis e tirando eles de perto da escola. Na volta pro anfiteatro, o Tracy comenta que precisa das chaves para explorar, mas o Carrie pensa que essa não é uma boa ideia. Só que quando a Grace comenta que o Tracy também tem direito de ter as chaves, o Carrie entrega elas pro rapaz. Assim, ele, a Sloane e o Reese vão dar um rolê. Já ele tem a ideia de procurar algo nos armários dos alunos, o que faz a Grace brincar sobre isso ser a mesma coisa que profanar túmulos. Apesar disso, ele garante que eles podem tomar as coisas dele caso ele se torne um zumbi, e a Grace parece gostar da ideia. Em paralelo, o trio chega a uma sala, e revirando as coisas ali, eles dão de cara com uma garrafa de bebida. A princípio eles ficam meio indecisos, mas a Sloane dá a ideia deles aproveitarem, e na volta pro anfiteatro, todos aproveitam a água que passarinho não bebe. O único que nega é o Carrie, mas com a insistência da Sloane, a garota faz ele abaixar a guarda, e o rapaz também bebe. Daí todos decidem brincar de eu nunca. Aí o Reese começa, dizendo que nunca colou numa prova, o que faz o Carrie duvidar, mas o Reese ironiza que quem é inteligente não precisa colar. Depois dessa primeira etapa, o Carrie começa dizendo que nunca relaxou no banheiro da escola, e quando a Grace bebe, o Tracy fica incrédulo e espera que o ficante da irmã tenha ido pra vala, o que deixa até ela assustada. Por fim, o Reese diz que nunca se apaixonou, mas isso acaba pesando o clima. Ok, galera, esse grupo tem uma escola inteira à disposição, e a única coisa que fazem é sentar no auditório e esperar. E quando eles decidem andar pela escola, vão de mãos vazias, sem nada para se proteger. O taco de beisebol ficou do lado de fora da cerca, e desde então, ninguém procurou uma arma substituta. A escola tem sala de educação física com tacos sobrando, tem vassoura em cada canto, e também tem ferramentas na oficina, tipo martelo, chave de fenda e serra manual, tudo que uma oficina de escola americana tem de padrão. E a biblioteca tá ali do lado, cheia de livro grosso que serve para fazer armadura improvisada. É só pegar um livro de capa dura, enrolar no braço com fita adesiva e pronto, você acabou de criar uma camada de proteção contra a mordida. As fitas você pode encontrar na secretaria, na sala dos professores ou em qualquer gaveta de escritório. O material tá ali só esperando alguém usar, e o grupo prefere andar de mãos vazias pelos corredores, como se estivesse passeando num shopping. Fora isso, o lugar onde eles escolheram ficar é o pior possível. O auditório tem um palco, cortina, piso de madeira e zero conforto. Enquanto isso, a escola tem uma sala de professores com sofá, escritório da diretoria com cadeira acolchoada e uma biblioteca com poltronas. Qualquer um desses lugares é mais silencioso, mais protegido e mais confortável que um auditório aberto, com uma saída direto para fora da escola. Afinal, os zumbis estão ali batendo nas portas e o barulho entra direto ali. E mesmo assim, o grupo continua no mesmo lugar. A Sloane teve que dormir no corredor porque não aguentava mais o barulho, e em vez de propor pro grupo mudar de lugar, ela foi sozinha. E junto com isso, eles já sabiam que os zumbis iam tentar entrar. O rádio falou para trancar as portas e cobrir as janelas, e eles esperaram o problema chegar em vez de reforçar tudo antes. A biblioteca tem uma cerca alta que impede os zumbis de pular, e o Carrie até identifica isso como rota de escape, mas o cara tem um mapa na cabeça e não usa. Se ele sabe que a biblioteca é a mais segura, por que ele não propôs mudar a base pra lá? O grupo tá sentado no cômodo mais vulnerável da escola, quando tem uma opção melhor a alguns metros de distância. Aí a explosão do posto abre uma janela de tempo que valia ouro. Todos os zumbis saem correndo atrás do barulho, e a escola fica livre pela primeira
primeira vez. Essa era a hora de reforçar as portas, empurrar móvel pesado para bloquear do lado de fora e impedir os zumbis de puxar a maçaneta ou forçar a entrada quando voltassem. E o que acontece? A Sloane propõe pro grupo beber a garrafa que acharam e todo mundo senta no auditório para jogar Eu Nunca. Eles estão fazendo isso num apocalipse zumbi, onde os zumbis podem voltar a qualquer momento. E a Sloane convenceu até o Carrie a baixar a guarda. Cada minuto desperdiçado é um minuto a menos de vantagem quando os zumbis voltarem, né, galera? E no meio disso tudo, o Tracy chama o Carrie de assassino e diz que viu o que aconteceu com a Casper. O Tracy viu a mãe ir de base e quer um culpado, só que ele tá culpando a pessoa errada. A gente já viu que a Casper saiu correndo igual uma anta sem checar a rua, e na linha de visão do Carrie podia estar limpo enquanto os zumbis vieram dos lados. E redirecionar a raiva pra quem não errou vai quebrar o grupo no momento em que o grupo mais precisa estar junto. E o que mais me irrita é a burrice do grupo em não perceber que a mensagem do rádio é apenas uma gravação. Isso significa que as autoridades não vão chegar, e se não vão chegar, o grupo precisa parar de esperar e começar a agir como se a escola fosse a última parada, porque provavelmente ela é. Ninguém tá vindo salvar eles, e a única coisa que separa esse grupo de virar banquete é o quanto eles se preparam agora. Mais tarde, todos estão dormindo, e uma mão acaricia o rosto da Sloane, que começa a sonhar com uma versão zumbi do pai dela. Tal imagem grotesca faz a coitada acordar imediatamente, e ao se levantar para beber água, ela é observada por alguém. E ao perceber isso, a garota acorda com os colegas e avisa sobre o invasor. Com isso, todos começam a procurar pelo invasor, e conforme vasculham, eles notam algo dentro do armário. E abrindo o móvel, o grupo dá de cara com o professor Baxter, todo zoado e armado. Felizmente, eles pegam a arma antes que o sujeito acorde, e na hora em que o Baxter desperta, o Carrie questiona como o professor entrou ali. Em seguida, eles alimentam o cara, e o professor pergunta se houve alguma novidade no rádio, coisa que não aconteceu. Ele também questiona se o grupo se juntou e veio para a escola. E quando o Reese lembra que eles quase não conseguiram, o Baxter fala da qualidade das barricadas que foram montadas. Só que o Carrie não tá de gracinha, porque ele quer saber como o professor entrou, porque isso significa que há algum ponto cego no perímetro, e os zumbis podem invadir a escola. Sendo questionado, o Baxter dá um migué de não lembrar de como entrou, e os jovens se preocupam em saber mais sobre o lado de fora. Aí o professor revela que parece mais seguro e silencioso, mas é como se os zumbis estivessem esperando para agir. Ou seja, ele logo conclui que na verdade, não tá tão seguro assim. Acontece que tudo é bem suspeito, porque o cara se lembra do que tá rolando do lado de fora, mas não se recorda de como entrou. E é claro que o malandro tenta se esquivar, e ao mostrar que quer tomar um banho, o Carrie deixa claro que vai levá-lo ao banheiro com água quando acabar de comer. Só que quando todos se afastam, a Sloane continua encarando o Baxter, porque ela sabe que o safado tava olhando para ela no corredor. Ouvindo essa acusação, ele comenta que ficou assustado ao ouvir o barulho no corredor e foi verificar se não era um zumbi, mas a garota sabe que isso é migué, sem contar que ela comenta que o Baxter sempre soube que eles estavam ali e até entrou no anfiteatro para ver o grupo dormindo, mas o professor interrompe essas acusações e garante que o fim do mundo é solitário, até para meninas bonitas como ela. Depois desse comentário bem sugestivo e nojento, o Baxter se levanta e o Carrie leva ele para tomar banho. Nisso ela pergunta por Reese sobre a arma e ele garante que tá com ela. Descobrindo isso, o Grace faz questão de ver a arma, mas o rapaz garante que vai manter ela guardada e só vai usar se for necessário. E a Sloane garante que não confia no Baxter. Aí com esse papo, eles começam a teorizar sobre as intenções do professor, e ela garante que o professor tocou no rosto dela durante a noite. Por outro lado, o Carrie leva o Baxter para tomar banho e fica lá de olho, mas na hora em que o professor não responde, ele entra para ver o que está rolando e se assusta com algo. Voltando pro grupo, a Grace pensa que o Baxter tá testando eles, e o Reese pensa que o professor vai continuar enrolando a equipe, porque o homem sabe que os jovens precisam de informações e não vão se livrar dele enquanto ele não abrir o jogo. Apesar disso, a Grace comenta que ele só é o professor de inglês deles, e já estão começando a tratar o cara como um vilão, mas o Carrie surge do nada pedindo a arma pro Reese. Logo o grupo descobre que o Carrie viu uma mordida no braço do Baxter, ou seja, o sujeito tá infectado. Por mais que o Reese tente apaziguar a situação e acalmar o parceiro dele, o Carrie tá determinado a finalizar o professor antes dele virar um zumbi, e o Reese pergunta se ele tava gelado. Tudo fica ainda mais tenso quando o assunto aparece no anfiteatro, e por mais que o Baxter tente conversar e acalmar os alunos, o Carrie exige que ele mostre a mordida, mas no lugar disso, o doido sai correndo. Isso faz com que os jovens persigam ele, e no meio da confusão, a arma acaba sendo derrubada, e de um lado, o professor garante que não tá infectado, e o Reese acredita, só que o Tracy continua desconfiando dele, e quando se dão conta de que perderam a arma, eles descobrem que a pistola caiu no pé da Sloane, que se prepara para finalizar o professor. No meio desse impasse, o Tracy insiste para ela finalizar o Baxter, até o professor garantir que vai embora dali, então ele se prepara para sair, mas lembra que vai ser finalizado na hora que for pro lado de fora, porém os alunos não estão nem aí, e nessa hora o professor começa a contar que no começo desse caos, ele pensou que a escola fosse um lugar seguro, e no meio do caminho, o Baxter se juntou a outro sobrevivente, que ele não conhecia, mas os dois se uniram para chegar à escola. O azar deles é que todo lugar estava cercado por muitos zumbis, e por mais que os dois tenham tentado entrar por trás da escola, os mortos-vivos viram e perseguiram eles. Durante a fuga, ele quebrou o trinco de uma janela, mas só havia espaço para passar um por vez, então o
professor decidiu ir na frente e deixar o outro sujeito para trás. A princípio, ele não voltou para ajudar e o sobrevivente começou a ser devorado pelos zumbis. Mas ao ver essa cena, o professor decidiu estender a mão pro outro cara. Naquele ponto, o Baxter revela que o homem quis puxá-lo pro meio dos zumbis também. Com isso, o professor fechou a janela e viu que a perna do outro cara estava destruída. Então, o Baxter chutou o coitado para ter certeza de que o cara seria finalizado. E ao ser questionado pela Sloane sobre qual passagem usou para entrar na escola, o professor diz que foi pelas caldeiras. Acontece que o Carrie tem certeza de que isso é mentira e coloca ele para correr. Aí o professor fica desesperado e pelo menos pede para eles abrirem a porta para ele. Só que ao se aproximar para abrir a porta, o Carrie abaixa a guarda e o Baxter morde o braço dele de propósito e fala: "Eu não tô infectado e agora vocês vão ver." Ou seja, foi um ato calculado para provar que a mordida dele não transmite. Vendo isso, o Tracy pega a arma e coloca o professor para fora. O Tracy também argumenta que acabaram de fazer a mesma coisa com o Baxter por ter sido mordido, então o Carrie tem que sair também. E é claro que o Carrie fica desesperado, já que o rapaz foi mordido igual ao Baxter, e deixa claro que eles só chegaram ali por conta dele. Além do mais, todo o resto do grupo decide dar uma chance pro Carrie, e ao irem pra enfermaria, a Grace faz um curativo pra ele, e garante que eles vão levar a comida pro rapaz enquanto ele estiver em quarentena. Em seguida eles trancam a porta, e ao andarem pelo corredor, o Reese devolve pra Sloane as anotações dela, que ele achou anteriormente no chão. Recebendo o papel, ela pergunta se o Reese leu, e o rapaz mostra que ficou magoado com tudo que a menina escreveu, porque ficou nítido que ela não tem esperança de sobreviver. Logo a conclusão dele é que ela quer ficar ali por alguma razão, e pra rebater, a Sloane pergunta por que ele prendeu o Carrie, em vez de expulsá-lo, sendo que o Reese confia tanto que o rapaz não foi infectado. É claro que ele lembra que fez isso por precaução, mas no fim a Sloane sabe que o Reese tá mentindo, e questiona por que ele acha isso. Como foi pressionado a responder, o Reese explica que uma pessoa infectada fica com a pele gelada, e ela fica curiosa sobre como ele sabe disso. Ela também questiona o motivo de terem mandado o Baxter pra fora, se ele não estava infectado, e quando o Reese se exalta, dizendo que o professor só estava vivo por causa dele, a garota saca que ele perdeu os pais. Com essa confusão, ele explica que o pai foi o primeiro a ficar infectado, e a pele dele ficou bem gelada. Naquele dia, o pai dele atacou a mãe dele, e como o Reese estava com um taco de golfe, o coitado precisou atacar o próprio pai. E pra piorar, ele só percebeu depois que a mãe havia sido mordida. Daí ao ficar nitidamente abalado com essa história, o Reese deixa claro que ela não pode julgar ele. Afinal de contas, aqueles não eram mais os pais dele, e ela faria o mesmo se precisasse. Ouvindo esse relato, a garota apenas fica ao lado dele. Mais tarde, ela vai levar comida pro Carrie, apenas pra ver o cara relaxando com a Grace. Aí a menina acaba derrubando a comida no chão. Após ver essa cena, ela vai até o Reese e puxa ele para conversar. Mas a verdade, era só uma desculpinha pra lascar um beijão no rapaz. Só que pro azar deles, os dois são interrompidos quando ele ouve um barulho. E em paralelo, os outros dois pombinhos se arrumam. E a Grace nota que eles não foram conferir a casa das caldeiras, depois da história do Baxter. Bom galera, o grupo achou um estranho dentro da escola. E a primeira coisa que eles fizeram foi dar comida pro cara. Não checaram por mordida, não pediram pra mostrar os braços e não verificaram se o Baxter estava infectado. Em qualquer cenário de contágio, a regra número 1 antes de acolher alguém é confirmar que a pessoa tá limpa. Mandar tirar a camisa, mostrar o pescoço, os braços e as pernas. E se recusar, não entra. A comida e água é só depois da verificação. E o grupo fez o contrário. Eles alimentaram primeiro e perguntaram depois. E ainda por cima, o cara deu um migué, falando que não lembrava como tinha entrado na escola. Isso por si só já era motivo para desconfiar de tudo que o Baxter dissesse dali em diante. E o Carrie conseguiu ser ainda mais burro, porque ele levou o Baxter pro banheiro sozinho sem checar nada. O mesmo cara que não lembrava como entrou, que ficou observando a Sloane no corredor e também dormindo, e que fez um comentário nojento sobre ela ser bonita. E o Carrie levou ele pro banheiro sem ninguém junto e sem examinar o corpo do cara. E o banho era literalmente o momento perfeito pra isso. O cara ia tirar a roupa de qualquer jeito, bastava ficar de olho e conferir se tinha uma mordida. Só que o Carrie não pensou nisso, e quando finalmente viu a mordida no braço do Baxter, ele não tinha ninguém armado pra fazer algo ali mesmo, tipo ameaçar o cara pra vazar ou colocá-lo em quarentena. Fora que o grupo inteiro tinha uma arma, e mesmo assim deixou o Baxter controlar a situação do começo ao fim. O Reese estava com a pistola, e todo mundo já desconfiava do professor. A Sloane já tinha avisado que não confiava no cara, e ainda assim, o Baxter escondeu a informação, enrolou o grupo e só falou o que quis quando quis. Quem tem uma arma tem o poder de negociação, e esse grupo não usou essa vantagem em nenhum momento. O Baxter percebeu que estava lidando com adolescentes assustados, e jogou com isso. Aí quando Carrie confrontou o Baxter sobre a mordida e mandou mostrar, o cara saiu correndo e ninguém atirou. O suspeito de estar infectado estava solto dentro da escola, onde todo mundo dormia, e a reação do grupo foi correr atrás dele em vez de resolver ali mesmo. Quando alguém que esconde uma mordida sai correndo no meio de um apocalipse zumbi, ele acabou de confirmar a suspeita. Tinha que ter resolvido ali mesmo na hora. Só que aí o Baxter fez uma jogada nojenta, mas inteligente. O cara viu que ia ser expulso de qualquer jeito, então na hora que o Carrie abaixou a guarda para abrir a porta, o Baxter mordeu o braço dele para provar que não estava infectado. Ele usou o Carrie como cobaia viva para provar que a mordida dele não transmitia o vírus. E funcionou, né? Porque se o Carrie não virar zumbi, o Baxter provou o ponto dele. E o Carrie também mereceu por ter sido burro o suficiente para baixar a guarda perto de um cara que ele mesmo queria expulsar.
E o mais idiota é que o grupo só pensou em quarentena depois que o Carrie foi mordido. Antes disso, ninguém cogitou, né, galera? E fora a mordida, o Baxter fez um comentário nojento pra cima da Sloane. Ele tava escondendo informação desde que chegou e deu um migué sobre como entrou. Qualquer um desses motivos já bastava pra expulsar o cara na hora. E eles ficaram discutindo mordida, em vez de usar tudo que já tinham contra o cara. E o Reese sabia desde o primeiro minuto que a pele fria é um marcador de infecção, porque ele já tinha visto isso acontecer com o próprio pai. Bastava ele encostar no Baxter e checar a temperatura para tirar a dúvida, sem precisar de confronto, perseguição ou mordida em ninguém. Só que o Reese se enrolou para falar. Ele até chegou a perguntar se o Baxter tava gelado, mas o cara é meio pamonha, né? E não soube se expressar diretamente quando precisava. Num grupo onde todo mundo tá em risco, segurar uma informação que pode salvar vidas é tão perigoso quanto a própria ameaça lá fora. Se o Baxter tivesse virado um zumbi ali dentro com todo mundo por perto, a culpa ia ser do Reese, tanto quanto do cara que escondeu a mordida. A informação no apocalipse vale mais que uma arma. E o Reese tratou como se fosse um segredo pessoal. Chegando lá, a dupla dá de cara com um cadáver largado na sala de caldeiras, que era justamente por onde o Baxter tinha entrado na escola, e ninguém nunca tinha verificado esse acesso. Aí o rádio começou a emitir uma outra mensagem, e o Tracy comenta que algum lugar é muito longe. Agora os outros dois aparecem, e o Tracy fica furioso, já que o combinado era manter o Carrie preso por 3 dias. Mas o rapaz logo revela que o Baxter estava dizendo a verdade, já que encontraram o corpo na sala das caldeiras. Mesmo ouvindo essa notícia, o Reese garante que não tem mais importância, porque é revelado que o governo providenciou um abrigo em Rayforge, onde os sobreviventes vão passar por uma triagem médica, fora que os sobreviventes são aconselhados a não ajudarem aqueles que estiverem sob suspeita de infecção. E como esse abrigo fica a 160 km da localização deles, a ideia é pegar um carro e ir pelas ruas mais vazias e menos usadas. Acontece que o Tracy é contra essa ideia, porque de acordo com ele, além de ser arriscado, ali na escola eles possuem comida, abrigo e suprimentos médicos. Até a Grace discorda do irmão, porque ela reconhece que precisam fazer de tudo para sobreviver, inclusive aquilo que não querem. E para variar, o Tracy fica de marcação com o Carrie, e lembra que o jovem pode trair todos ali, da mesma forma que o Carrie supostamente fez com a Casper anteriormente. E enquanto todos discutem, a Sloane vai andar e dá de cara com o corpo no corredor. Na sequência, ela alerta o resto do grupo, e todos vão verificar o invasor, que é justamente o Baxter. Notando que o cara ainda tá vivo, a Grace se aproxima para tentar ajudar, e os jovens notam que é um rastro de sangue do professor. Só que isso nem é o pior, porque eles percebem que o Baxter levou uma outra mordida. O Reese ainda pergunta em qual braço era a mordida original, e o Carrie confirma que era no direito. Já a Grace nota que o professor tá gelado, e o Reese manda ela recuar imediatamente. O azar é que não dá tempo, e o Baxter parte pra cima dela, e no meio da confusão, só a Sloane tenta tirar o zumbi de cima da Grace, já que os 3 marmanjos ficam parados. Como se não bastasse, o Reese insiste pro idiota do Tracy atirar, e em meio à confusão, ele só não erra o disparo, como também derruba a arma. Vendo isso, o Carrie chama a responsabilidade, se arma e finaliza o Baxter de uma vez por todas. E na hora em que tudo parece ter acabado, o disparo do Tracy não tinha passado em branco. Pelo contrário, o Tracy acertou a Grace. Aí o Carrie pergunta se ela tá bem, mas ninguém checa se ela foi mordida pelo Baxter durante o ataque. O Tracy tenta ajudar a irmã e recusa a ajuda do Carrie, e no fim, a Grace não resiste. Um tempo depois, os 3 ficam desolados no anfiteatro, e a Sloane se aproxima para conversar com o Carrie, porque ela sabe que o Grace e ele estavam relaxando. E por mais que o rapaz esteja revoltado, ele aceita os sentimentos dela, e confessa que eles são os maiores idiotas de todos os tempos, justamente por terem tido esperança de que se salvariam. Em seguida, o Tracy volta pro anfiteatro, e a Sloane tenta conversar com o idiota, que simplesmente parte pra cima dela e culpa a garota por tudo que aconteceu, já que ele supostamente ia acertar o tiro, e foi atrapalhado por ela. O maluco chega a chutar a coitada, mas os outros dois partem pra cima do imbecil, e ao sair dali, a Sloane arremessa uma cadeira pra longe na hora da raiva. Acontece que a Sloane dá de cara com o celular dela e vê uma mensagem da Lily, em que a irmã diz ter tentado encontrar ela, além de revelar que a casa delas é segura e que a adolescente pode ir pra lá. Na mesma hora, os outros rapazes surgem falando que deram um jeito no Tracy, e ela mostra a mensagem pra eles. Num primeiro momento, o Reese duvida, já que a mensagem é antiga, mas a garota lembra que a casa dela é o caminho até o abrigo do governo, e o pai possui um carro, o que possibilita que eles dirijam até Rayforge. Mas notando que ele parece contra, a Sloane deixa claro que vai sozinha, o que faz a gadice do cara aceitar a ideia na mesma hora, e até o Carrie concorda com isso. Então eles decidem partir ao amanhecer. Conforme o trio arruma as malas, o Carrie questiona se ela quer que o Tracy vá com eles, e ela concorda. Um dos motivos disso é que eles precisam da arma que tá com o moleque. A questão é que a Sloane quer falar com o Tracy a sós, e chegando lá, ela dá de cara com ele velando o corpo da Grace. Lá o Tracy reconhece que tudo acabou, já que o coitado perdeu a irmã e a mãe, e a Sloane comenta que eles partirão em breve, e o jovem saca que eles precisam da arma. Nessa hora, ele questiona se a Sloane perdoaria ele, e a menina concorda, tanto que ela faria o mesmo pela própria irmã. Sabendo que foi perdoado, o Tracy desloga do servidor PVP na frente dela, e quando os dois aparecem por escutarem o barulho do tiro, a garota tá chocada, e explica que o Tracy se finalizou. Ok galera, esse grupo passou dias dentro da escola, e não preparou nada. Eles não vasculharam a vizinhança por suprimentos extras, não procuraram um carro
funcionando e não montaram um plano de evacuação. Aí quando o rádio anuncia um abrigo do governo em Rayford, a 160 km dali, estourou uma discussão, né? O Tracy queria ficar porque a escola tinha comida, abrigo e suprimentos médicos. O resto queria sair porque a comida ia acabar e o abrigo era a chance de segurança real. E eu vou ser honesto com vocês, eu teria muitas dúvidas sobre esse abrigo. Já é difícil confiar no governo sem um apocalipse, imagina numa crise dessas. Se eu tivesse sobrevivendo bem, eu nunca correria esse risco. Só que o grupo não estava sobrevivendo bem, eles estavam sentados sem fazer porra nenhuma desde que chegaram. Então se decidissem sair, o certo seria usar os dias que já tinham na escola para vasculhar a vizinhança, achar um carro com combustível, empacotar comida e água, planejar rotas por ruas secundárias, e eles não fizeram nada disso, né? Acharam uma base, sentaram e ficaram esperando. Até parece que nunca jogaram Zomboid na vida, né, galera? E a Grace repetiu o mesmo erro que a gente já viu lá atrás com o Baxter. O cara tava no corredor com um rastro de sangue, uma segunda mordida, e quando ela encostou nele, sentiu a pele gelada. São 4 sinais de infecção empilhados. E mesmo assim, ela se ajoelhou do lado do cara para tentar ajudar. E o Reese até mandou ela recuar, só que mandou tarde demais, né? Quando ela já tava no alcance do ataque. E eu já falei que o Reese sabia que a pele fria é marcador de infecção, e guardou essa informação pra ele. Aí o resultado tá aqui. Porque se todo mundo soubesse desse marcador, a Grace nunca teria encostado num cara gelado. E a distância mínima de qualquer pessoa com sinais de infecção é a primeira regra. E se alguém precisa checar, faz armado e com cobertura. E a garota aqui se aproximou desarmada, sozinha e sem ninguém pronto para reagir. Aí o Baxter virou e partiu pra cima da Grace. E dos 4 ali, só a Sloane reagiu. 3 marmanjos ficaram travados, enquanto a garota tenta arrancar um zumbi de cima da Grace sozinha. E no meio da confusão, o Reese mandou o Tracy atirar. E o resultado foi exatamente o que qualquer pessoa com noção esperaria. Pra vocês terem ideia, policiais treinados acertam apenas 18% dos tiros, quando a situação é real e o alvo revida. 18%, galera. Profissionais que passam por treinamento constante erram 82% dos disparos quando o estresse é genuíno. E quando o alvo não revida, a taxa sobe para 30%, que ainda é 70% de erro. Acontece que sob estresse real, a frequência cardíaca dispara para 150 batimentos por minuto. A visão fica estreita, feito um túnel, e a audição some quase completamente. E isso pra gente treinada. Agora imagina um adolescente que nunca disparou antes, em pânico porque um zumbi tá em cima da irmã, com 2 pessoas se movendo na linha de tiro. Em 2019, um oficial da polícia de Nova York foi morto por fogo amigo durante uma luta corporal com um suspeito no Bronx. 5 policiais dispararam 15 tiros e acertaram o próprio colega. Eram policiais treinados, com equipamento e protocolo, e eles mataram um parceiro. O Tracy não tinha chance nenhuma de acertar aquele tiro sem atingir alguém. A alternativa era ir fisicamente tirar o Baxter de cima da Grace. 3 pessoas puxando um zumbi enquanto o quarto finaliza qualquer objeto pesado. É claro que o risco de mordida ia existir, só que ele é distribuído entre 3. Um tiro amador numa luta corpo a corpo bota o risco inteiro em quem tá embaixo. Fora que depois desse desastre, a arma acabou de volta na mão do Tracy. De alguma forma, ninguém pensou que devolver a pistola pro cara que acabou de matar a própria irmã por acidente era uma má ideia. A arma de fogo num grupo de sobrevivência é um recurso coletivo, e o recurso coletivo fica com quem demonstrou capacidade de usar. O Carrie já tinha provado isso mais de uma vez. Ele finalizou o Baxter e deu conta do diretor lá atrás. Então a pistola tinha que ir pro Carrie, e pronto. E mesmo com a Grace no chão, ninguém checou se ela tinha sido mordida pelo Baxter durante o ataque. O zumbi ficou em cima dela o tempo suficiente pra morder, e tudo que fizeram foi verificar o ferimento de bala. Só que se a Grace tivesse levado uma mordida, ela podia voltar como zumbi depois de bater as botas por conta do tiro. Uma verificação depois de um ataque de infectado tem que ser completa, por tiros e mordidas. Não dá pra escolher uma e ignorar a outra. E depois disso, a Sloane decidiu ir falar com o Tracy sozinha. O cara tinha acabado de bater nela, tava armado e destruído emocionalmente. O Carrie se ofereceu para acompanhar e ela recusou. E aí eu pergunto, o que impediu o Tracy de continuar culpando ela e resolver levar a garota junto antes de deslogar do servidor? A arma deveria ter sido negociada antes da conversa, não durante. Pra ser justo, a Sloane foi quem mais acertou dessa vez, porque foi a única que reagiu no ataque. E o Carrie resolveu o Baxter quando os 3 marmanjos congelaram, né? Sem esses 2 ali, esse grupo já tinha acabado. Depois eles esclarecem que o plano é pular as grades e usar as ruas abandonadas para chegar à casa da Sloane. Começando a jornada, eles seguem bem até chegarem a uma rua infestada de zumbis, que começam a levantar conforme eles caminham. O primeiro, que tava para se erguer, é finalizado pelo Reese, e quando a Sloane tenta disparar, ela descobre que a arma tá sem munição e larga o armamento no chão. Começando a correria, eles avistam um carro e tentam entrar, mas o alarme é acionado, e por sorte os zumbis são atraídos pelo barulho dele. Continuando com a jornada, o trio entra sorrateiramente numa casa, e como a porta tá trancada, o Carrie usa o pé de cabra para arrombar a porta. Como o alarme acaba sendo ativado, o Carrie quebra o dispositivo e reforça a barricada. A princípio todos ficam em choque, e ao parar para beber água, a Sloane vê um cadáver e nota que ali era a casa de uma família. Mas antes que possam se recompor, eles descobrem que os zumbis foram atraídos pelo barulho do alarme da casa, e por mais que os dois discordem, o Carrie decide ir primeiro e atrair a atenção dos mortos-vivos. O Carrie lembra que prometeu para Sloane que ajudaria a encontrar a Lily, e garante que vai encontrar os dois na casa dela assim que puder,
lugar. Antes de sair, o rapaz se lembra do ensinamento da Sloane, de que é preciso tacar o dane-se em alguns casos. Com isso, ele gera a brecha perfeita para a dupla fugir, e ao se aproximar da casa dela, a ideia é se esconder abaixo de uma casa e esperar os zumbis saírem da rua. No esconderijo, a Sloane nota as barricadas feitas à casa e reconhece que foi a Lily que fez aquilo, o que significa que a irmã tá viva e se preparando. E por pouco, os dois não são percebidos por um zumbi que passa bem na frente deles. Assim que a oportunidade surge, os dois partem para casa, e num primeiro momento, a Sloane não consegue abrir a porta da frente. O que resta é ir por trás e escalar a janela, e na afobação ela quase cai. Mas felizmente isso não acontece, e os dois entram na casa. Andando pelo local, é claro que ambos ficam espertos e atentos a alguma ameaça. Aí a garota manda o Reese esperar ali, e vai para outro cômodo dando de cara com a Lily, que infelizmente se tornou uma zumbi. A garota fica desesperada com o que vê, e a Lily parte para cima dela direto. E ao se atracarem, a Sloane consegue ficar por cima da irmã, e por um instante, é como se a Lily ouvisse o chamado. Só que isso não dura muito, e por mais dolorido que seja, a Sloane é obrigada a fincar o pé de cabra na testa da irmã. Quem chega em seguida é o Reese, que abraça ela, e após essa confusão, a Sloane vai pro carro e recupera o envelope que a Lily havia dado de presente. Nele, a Lily parabenizou a Sloane, e disse que juntas, elas poderiam vencer qualquer coisa, além de lembrar do lema delas, de viver um dia de cada vez, e superar os desafios assim. Ao ler a carta da irmã, ela descarta a carta de despedida que havia escrito quando pensou em se finalizar, e no final, os dois partem juntos em direção ao Rayford. Bom galera, o trio saiu da escola, e a primeira coisa que fizeram foi andar pelo meio da rua cheia de corpos que podiam ser zumbis, e os três passaram bem entre eles, sem nenhuma precaução, quando era muito melhor caminhar rente ao muro, atrás de carros estacionados e por dentro de quintais. Qualquer coisa dava mais cobertura do que cruzar o centro de uma rua aberta com neve no chão e zero visibilidade da esquina. E quando os zumbis começaram a se levantar, a Sloane tentou atirar e descobriu que a arma estava sem munição. Aí ela fez o quê? Largou a pistola no chão como se estivesse dando choque. Uma arma sem bala ainda serve para coronhada, pesa menos que uma garrafa d'água, e se você encontrar outro humano no caminho, funciona como blefe, porque ninguém olha para uma pistola e se pergunta se está carregada. E a Sloane jogou fora todas essas utilidades de uma vez só. E quando eles arrombaram uma casa para se esconder, o Carrie acertou em desativar o alarme e reforçar a barricada, só que ninguém conferiu a casa direito. A Sloane foi beber água e só aí reparou que tinha um cadáver no sofá do lado. Se aquele corpo fosse um zumbi, em vez de um morto, o trio tava acabado ali mesmo. Isso aconteceu 3 vezes, galera. Na escola, eles assumiram que tava vazia e deram de cara com o diretor. Na sala das caldeiras, eles nunca verificaram e o Baxter entrou por lá. E agora numa casa aleatória, o cadáver tava a 1 palmo e ninguém percebeu até parar para tomar água. O protocolo de entrada é sempre o mesmo. Um entra enquanto o outro cobre, cômodo por cômodo, e você só descansa quando tudo estiver verificado. Fora que os zumbis foram atraídos pelo alarme da casa, e antes disso, pelo alarme do carro que eles tentaram pegar na rua. Aliás, o carro deu certo por pura sorte, né? Porque o alarme disparou e atraiu os zumbis para longe do grupo. E aqui tem um detalhe interessante, porque em vários momentos tinha um cachorro latindo, e os zumbis ignoraram completamente. O alarme de carro atraiu, o alarme da casa também, mas o latido do cachorro não fez nada. Pode ser coincidência, ou pode ser uma regra desse universo, que os infectados só reagem ao barulho de origem humana e ignoram sons de animais. Se isso for verdade, muda a forma de se locomover, porque ao invés de silêncio absoluto, basta evitar sons que pareçam humanos. E no futuro dá até pra usar os cachorros para ajudar a identificar os zumbis, afinal eles conseguem sentir cheiros muito melhor do que a gente, e podem ser treinados para identificar o corpo podre dos mortos-vivos. Aí os zumbis cercaram a casa, e o Carrie decidiu sair primeiro para servir de isca, só que o método não faz sentido, porque usar uma pessoa como isca, quando a gente sabe que o barulho atrai zumbis, é desperdício de gente. O grupo podia ter procurado outra saída da casa, jogado um objeto barulhento pela janela, ativado qualquer coisa que fizesse som numa direção oposta, e pra ser justo, o Carrie foi o mais útil do grupo até agora, e essa decisão veio de coragem genuína. Só que o Carrie foi lá na rua cheia de zumbis, sem uma rota de fuga definida, e o resultado a gente já sabe, né? Já na casa da Sloane, a casa estava barricada, o que significava que a Lily tentou se proteger, e mesmo assim não tinha um sinal de vida. Isso já era aviso de sobra, e quando a Sloane encontrou a Lily zumbi, ela hesitou. Eu entendo que é a irmã dela, ninguém quer ser a pessoa que faz isso, só que um zumbi na frente não espera você processar o luto antes de atacar. Se o Reese tivesse entrado junto, ele podia ter contido a Lily enquanto a Sloane processava o que estava vendo. Em vez disso, ela teve que lutar e finalizar a irmã sozinha com um pé de cabra. E agora a nota desse grupo, né galera? O Tracy merece um 1, né? Ele pegou uma arma sem saber usar, mandou a própria irmã de base por acidente, e agrediu a Sloane culpando ela pelo tiro errado dele. Ele nunca assumiu responsabilidade por nada, e sempre tinha alguém para culpar. O Reese leva uma nota 3. Ele sabia que pele fria é um marcador de infecção, e guardou essa informação como segredo pessoal. Se todo mundo soubesse disso, a Grace nunca teria encostado no Baxter. Fora que ele mandou o Tracy atirar numa luta corpo a corpo. O cara tinha a informação certa e usou no momento errado. Já a Grace ganhou um 5. Ela tentou argumentar com lógica no debate sobre sair da escola, só que ela se ajoelhou do lado do Baxter, com 4 sinais de infecção. O bom senso do debate sumiu na hora que precisava, né? A Casper também leva um 5. Ela ensinou mais sobre sobrevivência nos primeiros 10 minutos do que o grupo inteiro aprendeu em dias. Aí na hora
de executar o que ela mesma ensinou, a mulher saiu correndo pro meio da rua sem esperar ninguém e bateu as botas. O Carrie ganhou uma nota 7. Era o cara mais útil em combate do grupo inteiro. Ele salvou todo mundo pelo menos umas 3 vezes. Só que em estratégia, o cara é um desastre. Ele levou o Baxter pro banheiro sozinho, sem checar, e serviu de isca humana quando podia ter jogado um objeto barulhento pela janela. Já a Sloane fecha com um 7. Ela tinha o melhor instinto do grupo, desconfiou do Baxter antes de todo mundo, e forçou a saída quando o Rhys hesitou. Só que tem um péssimo hábito de sair sozinha em situação de risco. O instinto dela é bom, só que a tática é ruim, e mesmo assim foi a que mais acertou. Já os zumbis ficam com um 6. Eles eram rápidos, agressivos e atraídos por um barulho humano. A pele fria como marcador de infecção e a transmissão só por mordida deveriam facilitar a contenção. Mas mesmo assim o grupo perdeu 4 pessoas. Era uma ameaça eficiente contra adolescentes, que nunca varreram um cômodo taticamente na vida. E agora o mais burro e o mais esperto. O mais burro desse grupo todo é a Casper. A mulher simplesmente saiu correndo pro meio da rua com 2 filhos pra cuidar, e foi de base de graça. E a mais esperta, não tem muitos né, mas é a Sloane. Ela errou indo sozinha quando devia ter esperado, só que foi a única que cresceu enquanto o caos aumentava. Ela finalizou a própria irmã quando precisou também. E galera, só passando pra lembrar, além do Derrotando Filmes, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, o Abismo do Medo. Lá eu conto histórias perturbadoras, do sobrenatural. As duas correm pro quarto da mãe e passam a noite lá. Há tragédias em montanhas. Em vez de ficar parado esperando o carro, o homem decidiu continuar fazendo o que tinha vindo fazer, escalar. Todo dia ele acordava, saía do campground e ia para algum pico ou trilha. Desastres naturais, a casa treme, range, e então é arrancada da fundação. E quando o rugido finalmente para, ninguém sobrevive. E casos que realmente dão aquele frio na espinha. E o principal, são todos casos reais. Os casos são todos pesquisados, não são histórias inventadas ou figs. Então se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não conhece o canal, cola lá e se inscreve, porque eu ainda não desisti de derrotar o YouTube. Fala galera, esse foi como derrotar os zumbis de This Is Not a Test. Se você e seus amigos ficassem presos na escola, vocês acham que conseguiriam sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e nunca atravesse uma rua sem olhar para os dois lados.